Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Esperança. Quando nós vemos o que o Cristo pede, ele pede só uma coisa, amor. O que ele pede? Para que a gente possa saber entender um ao outro. Por que guerra? Por que destruição? Por que briga em família? Meu Deus, a gente fica pensando, você fala, Deus criou todos iguais. Ele deu tudo igual para todos, não é? Não tem diferença. Quem faz a diferença? Nós. É uma mania, aquelas bobeiras que está em nós, ser humano. Enquanto nós não aprendermos a amar, pelo menos a suportar, porque nem isso, não é? Nem isso que às vezes a gente vê dentro de casa, que é irmãos, é família. Nossa, tem aquela brigaiada, não pode fazer reunião de família que sai briga. Até morte, não é? Então, quando nós vemos isso, a gente vê na televisão tanta bobeira, tanta coisa triste. Você fala, meu Deus, o que é que nós estamos fazendo? Qual é o aprendizado 2026 anos? Quantas vidas nós já fomos e voltamos e não aprendemos? Ô cabeça dura! Se todos nós pudéssemos viver não é tão bom viver em paz? Não é tão bom quando a gente vê, a gente chega, a gente vê a alegria, a gente vê ela chegando, oi, tudo bem e tal, né? E tem outros que vêm com aquela cara, nossa, dá até medo de olhar, né? Aí a gente olha e fala, por quê? Se é tão bom, você tá amanhecendo, vendo um dia novo, um dia lindo como esse, né? Um dia de sol, gostoso, o ar tá ótimo. As estradas estão assim, tá cheio de gente voando para todo canto, né? Ótimo, antes assim do que tá com briga, destruição. Então, antes disso. E Deus nos dá tudo para que nós aproveitemos a vida que Ele está nos dando. Raciocina, veja o que você está fazendo no seu dia a dia, veja as lições que você aprendeu, veja se você já consegue fazer uma pontinha do que o Evangelho nos pede. Acaba com essa história de, eu não vou na casa de fulana porque ela me fez isso, fez aquilo. Que besteira! Às vezes é mãe e filho. Meu Deus do céu, é nora com sogra. Mas para quê? Se uniu a família, é para a família ficar unida. É para a família estender aquela amizade, porque a família vai aumentando. É tão bom. Você vê a avó, netos, tias, tio, todos juntos. Mas não, de repente começa uma briga por nada. E às vezes é por besteira. Às vezes é só porque, olha, você tirou isso do lugar, pronto. Aí outro já fica ofendido. Imagina se Deus fosse prestar atenção nessas besteiras. Não. Vocês já imaginaram? No entanto, ele olha e fala, olha, vocês vão aprender. Ele é pai, ele é mãe, é tudo para nós. Nossa, eu falo, olha, paciência desse plano espiritual, por Deus, eu não sei quando nós temos que ver, estamos fazendo coisa errada, vamos procurar acertar. Ué, nós estamos aqui para isso? Então, pensando nisso hoje de manhã no meu evangelho, eu adoro esse livro aqui, que é o Evangelho de Chico Xavier. Ele colocou, eu abri assim, porque eu abro por acaso. Eu abri, então ele diz assim, meus amigos, precisamos aguentar tudo até o fim desta existência. Não podemos fugir aos nossos compromissos. O recomeço é uma bênção, mas é sempre muito penoso recomeçar. Quem abandona a família não encontra felicidade. Mesmo com muitas brigas, temos que ir à frente. O perdão está aí para todos. Sejamos fiéis para que mais tarde possamos dizer: eu não pude amar você como deveria, mas eu continuarei na sua companhia porque eu preciso me preocupar com você.
Olha que lição, né? Ele deixa claro que nós temos que aprender o caminho da paz. Nós temos que aprender esse caminho do amor que ele nos fala. E é tão simples, se nós quisermos. Agora, como ele fala, a briga, ainda nós temos essa coisa de discutir, de brigar. Por quê? Porque nós temos aquele orgulho, aquele egoísmo. Nada pode me afetar. Ora, que é isso? Nós estamos aqui na Terra para aprender tudo, é como ele fala, tudo acontece. E nós um dia temos que aprender que todos nós estamos juntos nesta caminhada. Eu sei mais do que a Terezinha, eu não vou ficar, ai, eu sei mais do que você, querendo me colocar acima dela. Não. Eu vou lá e falo, Terezinha, eu sei um pouquinho mais do que você, que eu sei ler. Quer aprender a ler? Quero. Então vamos lá. Vamos ensinar. Se eu já sei o A, E, I, O, U, eu sei mais do que quem não conhece as letras. Então eu vou ensinar, pelo menos aquilo que eu sei, eu vou ensinar para quem não sabe nada, né? Aí nós estamos começando a querer entender. É a gente falando com educação que nós vamos procurar esse entendimento. Não chegando como quem é o dono do mundo. Aí dá no que dá. Guerra, destruição, briga, porque de pequenas discussões é que sai o assassinato, o crime, que a gente está cansado. Então eu achei muito importante isso que o Chico fala. Por quê? Porque vem de acordo com o que o nosso André Luiz está conversando com aquela turma toda do nosso lado. E eles estão esperando a aula, a conversação, o aprendizado da presidente de lá, que é a veneranda. Então, enquanto eles estão ali esperando que ela venha para a aula, eles estão conversando. E conversando justamente o quê? No bônus hora. O bônus horas, o que é? As boas horas que nós dedicamos uns aos outros. É aquele bem que cada um faz de coração aberto. Então, às vezes, a gente fica pensando, bom, o bônus horas na espiritualidade é visto pelo plano espiritual superior. Mas e na nossa vida diária? Como que é contado? Gente. Porque nós temos os nossos protetores. Nós não obedecemos o que eles nos pedem, mas eles estão ali, nos dando guarida para que nós possamos melhorar no nosso trabalho, intuem para que a gente ore, para que nós tenhamos paciência, mas a gente fecha o ouvido, né? Né? O orgulho está ali muito grande. Mas pensando no que o André Luiz está conversando com o Tobias, esperando a aula da veneranda, eles estão falando sobre isso, a questão da bondade. Por que o André Luiz conseguiu estar numa situação melhor? Porque a mãe orava por ele. Porque a mãe trabalhava intensamente para que ele pudesse merecer um lugar melhor. Mas então ela fez o trabalho por ele? Não. Ela estava dando o exemplo de como ele poderia estar numa situação. Então o bônus olhos dela cresceu e fez o benefício para o André, porque ele começou a ver que através das preces ele conseguiu ir melhorando o entendimento dele com o mundo espiritual, né? Então essa conversação deles, eu liguei com essa conversação do Chico, que é para nós entendermos. Eu quero ter bônus hora, quero garantir, porque eles estão vendo. Eu não vejo, mas eles estão vendo. Desencarnei, eles vão lá. Se eu chegar com aquela luz no coração, eles falam que a luz do coração é a essência de Deus que nos dá a vida. Que bom, eles podem me chamar e falar, vamos ver quanto tempo você tem de trabalho voluntário, o que você fez na condição da sua reencarnação, quantos anos você viveu na Terra
Então vamos ver quantos anos você tem de trabalho para com Deus, para o plano espiritual, para o semelhante. Aí, sorte nossa se tivermos, né? Aquele mérito, entre aspas, porque eu trabalhei, e que eu seja aceita no mundo espiritual. Porque o trabalho tem que ser feito com o coração, né? Com vontade. Não é assim, Deus, eu estou trabalhando, o senhor está vendo? Ó, eu estou aqui. Isso não tem valor. Porque ele está vendo mesmo. Ele está vendo se nós estamos trabalhando com amor para o semelhante. Se eu sei como que eu vou falar com o semelhante. Porque eles também, quando nós fazemos coisas erradas, eles não chamam a atenção. Mas eles são como aquele pai, igual Deus, que fala, senta aqui, vamos conversar. Você está fazendo isso, errado. Preste atenção para você ter melhores horas aqui, para você ser bem atendido e poder atender aquele que realmente precisa. Porque se nós não tivermos condição, não adianta, porque nem que eu queira, se eu não tenho condição, se eu não adquirir calma, se eu não adquirir educação, se eu não adquirir nada que o Evangelho tenha me pedido, não adianta eu querer. Eu tenho que melhorar e melhorar a minha condição, começando por onde? Que é a primeira aula nossa, dentro de casa, não é? Dentro de casa, porque não tem como a gente começar a se exercitar para melhor se não for dentro de casa. Porque lá fora é fácil. Aquela coisinha de encontrar, ai, tá tudo bem, ai, ótimo, mas não vivo com ela. Não sei dos defeitos que ela tem. Agora, quando a gente junta trapinho, quando nós vamos fazer no nosso dia a dia 24 horas juntos, é que cada um vai dar aquilo que realmente ele é, não é? Não tem como. Então é isto que nós temos que aprender para ter paz, reeducação, sabermos controlar aquela coisa que é falar, eu sou assim mesmo, eu sou uma bomba. Você vai estourar junto com a bomba. Presta atenção, não é? Não é que você vai jogar a bomba estoura com você. É o primeiro. É o primeiro. Por isso que sempre nós falamos, para a nossa melhoria depende de quem? De nós mesmos. Lógico, né? Senão não adianta eu querer ser boa se eu não sou. Eu faço de conta. Para Deus isso não leva a lugar nenhum, não é? Então, nós precisamos pensar, repensar e sermos reeducados. Então, vamos continuar aqui com o nosso André, que nós estamos aqui na questão do capítulo Preleção da Ministra, né? Eu parei aqui. Há servidores e depois de 40 anos de atividade, o Tobias conversando com o André Luiz, enquanto estão esperando a veneranda chegar, né? Então ele fala, o Tobias falando, há servidores que depois de 40 anos de atividade especial, dela se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo com anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Olha o que o Tobias estava falando com o André. Tem gente que perde a reencarnação porque não quer mudar. Nós sabemos que a teimosia, a rebeldia, faz muito mal. Ela atrasa o nosso desenvolvimento. Ela atrasa aquela vontade que nós dizemos ter de melhora. Por quê? Porque fica aquela coisa dentro, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, fala alto. A gente fala assim, eu não vou mudar nada, eu sou assim mesmo e vou continuar.
Não tem gente assim? É o que mais tem. É o que mais tem. Quer dizer, mas a gente sabe quantas filhas, quantas noras, nossa, quantas pessoas que ficam naquela, não, eu não mudo. Mas por que você não muda? Custa você baixar um pouquinho aquela sua violência por dentro, né? Custa, ao invés de gritar, fale baixo. Comece aprendendo a maneira de conversar um com o outro. Quando você vê que tem pessoas fazendo coisa errada, não grita, chama a pessoa. Olha, vamos acertar, né? Vamos fazer as coisas mais certinho. Então é como o Tobias estava falando, tem pessoas na Terra que vivem a reencarnação durante 40, 50, quantos anos for, mas eu não mudo. Eu nasci assim e vou morrer assim. Que coitado, que judiação. Ele está falando mal para ele próprio. Ué, se ele reencarnou, que Deus já deu a possibilidade para ele mudar, para ele fazer a vida diferente do que ele viveu, então esse negócio de falar assim, eu sou assim e não mudo, a gente olha e fala, ai que judiação. Você vai perder a oportunidade de se recompor. Você vai perder a oportunidade de se sentir bem por fazer o bem, de você baixar o seu orgulho para você ouvir as pessoas que estão querendo o seu bem, não é? Estão vendo que você está fazendo a coisa errada. Por quê? É igual a gente vê esses meninos que é uma judiação, assaltando, matando, 14 anos, 15 anos, falando que pena, meu Deus, que judiação. Perder a reencarnação. Por causa do quê? Por causa do quê, gente? Tirar uma vida preciosa, porque todas as vidas são preciosas. Agora, imagine o coração de mãe que está lutando para que aquele filho seja bom, seja uma criatura. Ele não precisa ser rico. A mãe não deve pedir isso. A mãe deve dar caráter, deve dar educação religiosa em primeiro lugar. É como o Chico fala, você fala de Deus para o seu filho desde pequenininho? Você faz com que ele ouça as coisas boas, ensinando, olha o passarinho, olha que lindo ele cantando. Então era isso que o Tobias estava falando para o André, que era preciso aproveitar quando a irmã como é que ela chama? Veneranda. Quando a veneranda fosse falar, para aproveitar os ensinamentos dela, para mudar. Porque, vamos supor, a pessoa desencarna nessa situação. Essa situação do orgulho, de falar que não muda, eu nasci assim, vou morrer assim, morre assim. Morre mesmo. Porque até ele abrir os olhos para o lado espiritual, vai custar. Por quê? Porque ele acha que morreu, acabou, é assim que eu sei. Fica lá, tendo pesadelo. Não é que ele vai ter o sono, gostoso, é nada. Ele vai ficar sofrendo pesadelo. Não aproveitar a vida em bandalheira, por bobagem, por toda. É tudo inútil. Porque Deus não criou ninguém para ser inútil. Jamais Deus nos criou para que a gente seja bandido, que a gente saia aí matando todo mundo, que a gente seja querer ser o principal. No quê? Ele nos dá a vida para que a gente aprenda a viver. A viver como? Com paz, com a saúde espiritual, para que a mente funcione bem. Porque aquele que tem a mente levada para o mal, ele nunca está bem da cabeça. Nunca. Por isso que eu falo para vocês, a gente vê essas coisas acontecerem e a gente pergunta como Deus vê esse filho. Esse filho que ele olha e fala, ele foi colocado no mundo para melhora. Ele foi colocado no mundo para ser gente, mas gente de bem. Gente que, assim, um possa ajudar o outro. Ele não colocou ninguém no mundo para matar um ao outro, para acabar com a família, como nós vemos homens aí. Vocês acham que Deus vai olhar isso e vai achar que está certo? Claro que não. Agora, por que a criatura faz isso? Porque ela é uma egoísta. Ela acha que ela é a principal no mundo.
E é um coitado que não sabe o quanto que ele vai sofrer ainda por tirar a vida de um ser humano que foi Deus que criou, em primeiro lugar. Então é isso que o André Luiz estava ouvindo de Tobias, que Deus cria todos para o bem. Mas é incrível como a pessoa escuta isso por um ouvido e solta para o outro. Fazer conta que eu não ouvi nada, quem sabe sou eu. Tá, vá dar com a cabeça na parede para você ver quanto é bom, sabe? Porque não tem jeito, é só sofrendo que as criaturas mudam. Por isso que nós vemos reencarnes complicados. Não tem como fugir da lei de Deus. Você fez, você paga. Não adianta, ah, não, mas foi fulano. Não adianta, você estava junto. Você também faz parte disso. Então não tem desculpa para Deus. Não tem, não tem. É por isso que nós sabemos e falamos, Deus é justo. Ele fala para o André, pode viver 40, 50, quantos anos, mas enquanto você não pagar o seu débito, você vai sofrer. Então, o Tobias continua. Tanto é precioso o conceito da sua mamãe, André, falando para ele de tudo quanto a mãe fazia, né? Que basta lembrar as horas dos homens bons e dos homens maus. Nos primeiros transformam-se em celeiros de bênçãos do eterno. Nos segundos, em látigos de tormento e remorso. Olha o que nós falamos. Como se fossem entes malditos. Porque tem gente que fica, nossa, naquele desconforto, acha ruim, é revoltado, não se conforma com a vida que está ali, né? Aquela vida difícil, complicada. Mas quem foi que quis que fosse assim? É a pessoa. É o que nós estamos fazendo da nossa vida. Olha, se eu quero beber, comer, viver atormentando os outros, me drogando, o problema é meu. Mas eu estou usando a vida como eu quero. Agora, depois, você vai se arder com ela. Ah, vai. Sim, não tem por onde fugir. Vem. É isso que nós falamos. O nosso débito vai subindo. Chega a fatura. Você vai ter que pagar. Meu Deus, e agora? Agora você trata de arrumar o trabalho que possa te ajudar a pagar o débito. Como? Com muito sacrifício. Muito sacrifício. Porque toda a tentação está dentro da gente. Então, é aquilo que é o que ele fala para o André. A sua mãe está sempre vendo qual é o melhor caminho. Por isso que ela sempre te ensinou o caminho de como aproveitar a vida. Agora, ele não quis, ele sofreu as consequências, mas foi graças a ela que ele começou a melhorar a situação. Tá vendo? Olha, então, veja bem, até a pessoa nem tá ligando para aquele que está cuidando da criatura que está errada. Às vezes não é nem mãe, são pessoas amigas que se dedicam, que querem o bem daquela criatura. E ela pode até tratar o outro meio assim. Por quê? Porque primeiro porque ela tem vergonha, porque ela não consegue largar o vício. E ela vê que o outro está querendo o bem dela. Então ela fica meia assim de longe por causa da vergonha. Que bom! Quando começa a ter esse sintoma da vergonha, é ótimo. É sinal que ele está lutando para sair daquilo. Olha que bom. Então vamos continuar aqui mais um pedacinho. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Aí eles já tinham conversado e daí iam para ouvir a veneranda falar, né? Verdadeira maravilha, o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas
brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1.000 pessoas na disposição comum da grande assembleia. Notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. Uma pergunta minha, Narcisa explicou. O André perguntando para Narcisa, né, que era outra colaboradora. Estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realço, não os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra, adquiriram esse direito pela aplicação no assento, condição que poderemos alcançar também pela nossa vez. Não pode você figurar entre eles? Pergunta o André para Narcisa. Né? Não, por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Muito curioso, falou André Luiz, para vocês verem que lá existe o que nós sempre falamos para vocês: disciplina. Vocês viram como é que é? O André viu que tinha lugares, vamos dizer assim, privilegiados, que não eram. Eram lugares para todos aqueles que tinham a mesma cultura, a mesma esfera espiritual da ministra, que era veneranda. Os outros eram aprendizes, então não havia diferença entre a posição, a cadeira está aqui embaixo, a outra cadeira está lá em cima. Por que aqueles são mais do que esse? Então ela falou, não, é a posição que cada um ocupa. Tá certo? É hierarquia do plano de Deus. É como nós vemos, Deus tem todos aqueles enviados que vêm da equipe de Jesus. Aí de Jesus para baixo, vem todos os enviados, como nós temos o nosso Fabiano. Abaixo de Fabiano vem os espíritos que têm mais afinidade conosco pela forma de pensamento. Olhem a hierarquia de Deus. Por isso que o Tobias estava falando com o André, você quer estar no mundo superior? Então trabalhe. Trabalhe com honestidade, trabalhe com amor. Mostre que você tem carinho pelo que você faz. Aí ele estava vendo como essa hierarquia, né? É que nem nós falamos. Lógico que falamos e sabemos que o nosso Fabiano é quem dirige tudo isso. Mas nós não temos condição de receber Fabiano de Cristo. Porque para receber Fabiano de Cristo, nós teríamos que ter a mesma esfera espiritual dele. Quem é que tem? Nós estamos nos esforçando. A gente está fazendo o possível, mas ele manda todos os espíritos que se afinizam conosco. Nós temos tido oração aqui que vem através de Maria Dolores. Gente, Maria Dolores é mãe espiritual. Ela vem daquela equipe de protetoras junto de Maria de Nazaré. Nós já tivemos tantas, Alta de Souza, né? Já tivemos tantos deles aqui falando conosco. Quer dizer, eles estão confiando no nosso aprendizado. Olha, às vezes eu fico pensando, gente, vocês já imaginaram a Maria Dolores vir através... Eu estou aqui, sou médium, mas, meu Deus, eu fico preocupado. Eu falo, como? Eu sei que não é ela diretamente comigo, porque nós temos fora, a Maria Dolores está encaminhando diante daqueles que chegam até a minha possibilidade de poder passar para vocês o ensinamento dela.
Então, isso chama-se hierarquia espiritual, educação espiritual e a confiança do Fabiano em cada um de nós que estamos aqui falando do Evangelho. Nós não sabemos a hora que um está colocando o Evangelho, o outro, o Fábio falando, a Wanda falando, Cidinha falando. Nós não sabemos quais são os espíritos que estão aqui nos ajudando para que nós possamos ser. Então, gente, graças a Deus, nós sabemos que as lições são muito grandes para o nosso aprendizado, que a nossa forma de entender ainda é pequena. Mas vamos nos esforçando para que nós possamos melhorar. Então, diante de toda esta preparação, nós vamos ler só um pedacinho do Evangelho, porque nós não podemos deixar de ouvir a voz de Jesus, né? Então, diante de todo o pensamento elevado, para nós podermos merecer toda a equipe espiritual de médicos e socorristas que vem nos tratar. Então, os bons espíritas, no item 4, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima expostos. Os resultados que ela fala aqui, acima expostos, é o homem de bem. É exatamente o que o Tobias estava tentando falar com o André Luiz, como que nós podemos merecer do alto todo o amparo que Deus nos dá. Né? As qualidades do homem de bem é que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um é o mesmo que o espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou àqueles que vacilam. Então, está aí a conclusão de todo o ensinamento de hoje, para que nós possamos merecer, meu Deus, merecer tudo quanto este alto nos traz, toda essa energia, para que nós possamos ter o coração voltado em agradecimento primeiro a Deus, por podermos ter esta possibilidade de ouvir esse Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, diante de toda essa preparação, chegou a hora de nós nos envolvermos com toda essa eminência de Deus, nos dando a possibilidade de merecermos o tratamento. Vamos pensando, vamos deixando a nossa mente ser envolvida pelo nosso Mestre Jesus. Vamos acreditando que nesta hora, todos esses enviados desta casa de Fabiano de Cristo, aqui estão, nos envolvendo, nos trazendo a possibilidade maior de primeiro, Jesus, respirar profundamente a esse flúvio do alto. Toda esta manifestação do nosso Mestre Jesus em nos receber com fluidos que nos tragam a sintonia com o plano superior. E é diante disso, Jesus, diante de toda a magnanimidade de Deus, que nós temos que agradecer, que nós temos que fazer fluir do nosso interior a capacidade, pelo menos, de sermos gratos a Deus, de podermos ouvir os seus ensinamentos. Quem sabe, Senhor, alguma luz possa penetrar no coração daquelas criaturas que ainda são indiferentes. Quem sabe, Senhor Jesus, haverá aquela luz que tomará conta de um cérebro doente para trazê-lo a firmar a fé no seu coração, para fazer com que a essência divina controle os batimentos cardíacos para dias melhores,
para a sensação melhor daquele corpo criado por Deus, para dar a cada um a possibilidade reencarnatória de melhoria espiritual. Quanto agradecemos, Senhor Jesus, a luz que brilha em cada mente desses seres superiores para trazer a paz naquele que nesta hora pode sentir-se mais perturbado, naquele que nesta hora, após ouvir as suas lições, possam ficar em dúvida, Jesus, mas que possam sentir toda a harmonia desse instante, instante de paz, instante de sentir as mãos de todos esses médicos que aqui se encontram e que sabem aonde eles poderão colocar as suas mãos para serem beneficiados. É o fígado? É o estômago? É o coração? É o reumatismo? Aquele reumatismo que controla a cada gesto, nas dificuldades que possa ter, de levantar os braços, de caminhar, mas acima de tudo, existe um ponto principal onde as mãos desses emissários fluem esses fluidos magnéticos. O cérebro, Senhor. O cérebro que conduz através de todas as áreas que mantêm o corpo físico, que é a criação de Deus, mas que está atrás de todos os movimentos, o espírito, o perispírito, o molde que está fazendo com que aquele corpo carnal seja intuído para o bem, a não ser pelo cérebro, a não ser pelo instante em que cada um possa ter este equilíbrio de ouvir e de sentir nesta hora o bálsamo sublime das mãos de seus enviados. Quantos são os tratamentos, Jesus? Quantos são aqueles que estão sendo calculados na sua maneira de ser, de sentir, pelo peso do pensamento, pelos gestos de suas mãos, pelos passos que dão na vida, porque cada área, no sentido de movimentar a vida espiritual, está a presença de Deus, está a presença de nosso Mestre Maior, por condição de pensar, de poder, antes de qualquer ato, saber se aquele ato seria digno de sentir Jesus. Porque Ele é o nosso exemplo. Ele caminhava e caminha na multidão de todos os erros cometidos para dar o ânimo renovado, para que cada palavra do Evangelho seja sentido de uma forma de esperança, de uma forma de renovação, de uma forma de sentimento maior, para poder fazer fluir, através das palavras, todo o enviado de sensação sublime de bem-estar. Por isso, Jesus, quando o Senhor indica a posição do homem de bem, o Senhor está nos dando o exemplo do que é o amor puro, o amor sentido, esse amor que o Senhor nos dedica, esse amor que faz com que todos nós nesta hora imaginemos o quanto estamos sendo aliviados em todas as dores que criamos por estes minutos tão rápidos, mas que fazem um efeito tão profundo. Que esses minutos, todo ele, possa significar vários e vários dias de sintonia para com o nosso maior Pai, que já sempre soubemos existir. Deus, através de todas as reencarnações que possa existir numa família, porque são todos aqueles unidos
para poderem se amar, para poderem se entender, para poderem baixar o orgulho e ver que as mãos precisam ser dadas umas às outras, no sentido deste amor puro, daquele bem maior que é a vontade do Pai. É a união, Jesus, que é tão difícil de ser sentida, porque ela é particular, porque cada um que hoje ouviu a lição, cada um sabe raciocinar sobre o que o Senhor traduzia em cada uma das palavras. As menções desses mensageiros do nosso lar, que são caminhos de vida espiritual, que são aqueles que estão vivendo e trazendo através de reuniões mediúnicas o significado de uma vida vivida durante uma reencarnação. E que bênção, Jesus! Quando ouvimos a criatura pedir perdão pelos erros cometidos, quando ouvimos aqueles espíritos que foram tão difíceis no entendimento quando estiveram na Terra e que pedem a compreensão daqueles familiares que o aturaram durante anos. Para todos aqueles, Jesus, que aqui se encontram e que pedem a Deus que os conforte durante tanto tempo de amarguras, de desentendimento, de fazerem com que a vida que o Senhor, através de Deus Criador, dá a cada um e que se leva como se nada existisse. Aqueles que se deixam levar pelas vidas mundanas, pelos prazeres mundanos, por tudo aquilo que possa desencaminhá-los do sentido do bem. E esses queridos companheiros de ideal aqui estão para ajudá-los a sair desse propósito vicioso, para que possam sentir a harmonia do pensamento, porque enquanto o cérebro não for afetado, existe a forma de poder melhorar a reencarnação. Então, se existem anos e anos ainda para serem vividos, vamos apegar-nos a este propósito da vida bem vivida, de poder aproveitar os minutos, não nessa falência de achar que eu tenho que fazer o melhor, porque o melhor depende de cada um, depende da resistência aos vícios, depende da resistência àquela forma de orgulho sentido, depende daquela forma de querer ser egoísta para os meus filhos, para a minha família, para os meus. Que meus? Que famílias? Quando Deus dá a todos o mesmo direito, quando os filhos, em primeiro lugar, são de Deus, empréstimo para que essas criaturas sejam bem conduzidas através do maternal e do paternal, porque são responsáveis por estas criaturas, que se não forem bem formados, os pais vão ter que responder pelas falhas havidas na vida e que não foram bem selecionadas. A responsabilidade do Evangelho está aí. A chamada do Cristo em falar do homem de bem, das atitudes de bem, para que este mundo possa melhorar. Porque a melhora do mundo depende das reencarnações, depende de todos aqueles que voltam para fazer o que Deus pede a todos os instantes. União, para que um dia o mundo seja aquele mundo de regeneração, para que este mundo seja um mundo de paz, de amor, aqui na Terra, porque o Cristo dá todas as condições. Ele é o administrador, é Ele que dirige todas as vidas reunidas por Deus neste lugar, nesta escola abençoada. Seja onde for, o país em que estiver, todos filhos do mesmo Pai. A diferença de raça, de cor, da linguagem, de toda a cultura,
depende de cada um onde o reencarne se faz necessário. Porque os reencarnes se dão onde a necessidade que um dia foi deixada para trás para que pudesse vir continuar semeando, quem sabe, uma horta que foi deixada de lado. Porque todos são compromissos assumidos. Cada um que semeia no seu próprio lar, onde estiver, é responsável por toda a colheita, boa ou má, dependendo da situação e do controle emocional que possam ter. Que Jesus, essa luz bendita, possa clarear todas as trevas daqueles que ainda mantêm os olhos fechados. Vamos procurar abri-los para poder sentir esse amor do Cristo, para poder ver, não só do lado material, mas principalmente a essência divina, o lado espiritual. Vamos abrir a mente e não deixarmos com que todos esses males que são transformados em doenças, porque o espírito está doente. Mas se cada um trouxer a saúde espiritual, venerando a figura de Deus Pai, de Jesus Mestre, pode ter a saúde renovada através do pensamento bem vivido para nutrir o espírito e o espírito nutrir o corpo carnal. Essência divina, cuidado, não só o cuidado da matéria, mas principalmente o cuidado espiritual. Que Jesus, em toda tarefa digna que o traz como administrador da terra, possa sentir em cada um, pelo menos esses todos que aqui se encontram, Senhor, a bênção de te agradecer pelo lar, pela formação que cada um possa ter em sua mente, para que essa mente possa progredir, possa evoluir no sentido do sentimento maior. Que Deus ilumine, ampare e que aquela dignidade da reencarnação se faça presente em cada um que aqui se encontra. Porque enquanto oramos e estamos vendo os tratamentos serem dados a todos, as mães espirituais visitam os seus lares, levam nesse instante a paz que aqui estamos sentindo, levam nesse instante esse ambiente de amor, para que quando vocês voltarem com o coração repleto de paz, sintam a mesma paz do lar. Porque aqueles que ali estão são também tratados pela essência divina. Vamos acreditar, vamos ter fé, vamos continuar elevando os pensamentos para aqueles doentes do lar, para aqueles perturbados, doentes do espírito, possam sentir esta luz que ilumina, que consola, porque Jesus é o Consolador prometido, pelas suas palavras, por tudo aquilo que Ele faz na essência divina. Quando todos vocês sentirem todas estas águas iluminadas pelo poder divino, o mesmo acontece em seus lares. As águas são purificadas pela essência do amor de cada equipe que visita os lares de vocês. Para todos aqueles que acreditam e colocam com ternura, pedindo para que os nomes colocados na casinha de Maria de Nazaré também sintam o prazer, a alegria do tratamento espiritual. Como Jesus é médico, como Ele sabe trazer ao seu regaço aqueles mais desesperados. A todos aqueles, Jesus, que abandonam os seus lares, que deixam paz, que deixam o lar para viver na rua, porque eles são atraídos por isso. Ainda não souberam e não sabem como fazer para retornar à bênção de um lar. Para todos aqueles que estão doentes num leito de hospital, para aqueles que estão se refazendo de cirurgias, para todos aqueles que estão partindo nesta hora,
e também para todos aqueles que estão voltando para os braços maternais. Tudo é trabalho, tudo. Se nós pudéssemos sentir este mundo espiritual trabalhando intensamente pela evolução de todos, Deus não para. Ele trabalha 24 horas em todos os instantes do mundo, da vida, de todos os anos, de tudo aquilo que nós ainda não sabemos calcular. Deus é amor, Deus é purificação e Jesus é aquele médico, aquele irmão, aquele mestre que também trabalha sem cessar. Por isso, nesta hora da compreensão maior, Jesus, nós não podemos deixar de unir os nossos pensamentos a todos aqueles que comandam os países, homens que vêm com aquela tarefa. Nós não vamos dizer missão, porque ainda não sabem o que é missão. Missão é de Jesus, que comanda a terra. Mas os homens que são deliberados para cuidar da essência de cada vida, em cada país, em cada local, é uma tarefa muito grande. É uma tarefa de dor, é uma tarefa de sacrifício, não uma tarefa de porta larga, de ter apenas os jantares, os almoços, todo o sabor que vem só pela boca material, mas principalmente por tudo aquilo que depende de uma coletividade, de uma humanidade em cada lugar que estiver. Vamos orar intensamente por todos esses que um dia vieram à Terra, como esse Tiradentes, tão conhecido em épocas passadas e tão esquecido do mundo atual. Mas ele está vibrando junto a muitos daqueles que terão que voltar à Terra por ordem do Pai, por ordem de Jesus, para colocar os países em condições de amor maior, em condições de poderem olhar-se povos a povos, porque somos todos irmãos. Obrigada, Tiradentes. Obrigada a todos vocês que trocaram as suas vidas para poderem ser os mártires da independência do Brasil. Jesus, o nosso mestre maior, que também foi sacrificado numa cruz para o bem da humanidade, para trazer o consolo, a esperança para dias maiores. Vamos segui-lo, vamos orar, vamos unir o pensamento, principalmente nas palavras do nosso mestre. Os povos serão reunidos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Obrigada, Senhor, por toda essa luz, por toda a esperança que possa brilhar no coração de cada povo, de cada local, de cada ser, pela humanidade, diante da evolução de Deus Pai, Jesus, Mestre amado. Agora e sempre, Senhor, abençoa-nos. Que assim seja. Graças a Deus.